Nair comenta que ela está deslumbrante vestida de preto. Ele pergunta como ela está e se é da região. Ela confirma que sim. Eles solicitam informação e menciona que disseram que era ali perto. Ela responde que não é tão perto, mas que fica próximo ao shopping. Ele pergunta a distância. Ela responde que é a cerca de 10 minutos dali. Em seguida ele pergunta o nome dela e ela indaga porque ele quer saber. Ele elogia dizendo que ela é incrível. E como a viu andando sozinha, ficou curioso. Ela menciona que tem um namorado e ele questiona se ela tem mesmo. Ela confirma e ele pergunta se mesmo com o namorado ela está andando ali sozinha. Ela responde que está indo para um local ali perto. Ele então afirma que respeita isso e deseja um bom dia para ela. Ao mencionar que ela está voltando, recorda que ela disse que tem namorado. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma, agradecendo quando ela comenta que é um carro bacana. Ela pergunta o que ele faz e ele responde perguntando por que isso importa. Ela diz que é só uma pergunta, mas ele insiste que isso não interessa, ressaltando que ela tem namorado. Ela concorda, mas acrescenta que isso não impede que eles possam se conhecer. Ele afirma que essa não foi a impressão inicial. Ela diz que decidiu voltar para falar com ele, mas ele observa que parecia que ela tinha um compromisso mais importante. Ele reforça que ela mencionou ter um namorado e que ele não deseja interferir. Ela responde que só por ter um namorado não significa que não possa fazer amizades. Ele expressa dúvidas sobre a viabilidade disso e questiona a sinceridade dela. Ela reage dizendo que é uma situação complicada. Ele aponta que quando perguntou seu nome, ela logo mencionou ter um namorado, sem lhe dar oportunidade. Ela finalmente revela seu nome, mas ele diz que não é mais necessário. Ela insiste, mas ele duvida de sua sinceridade. Ele decide encerrar a conversa dizendo que não quer tomar mais o tempo dela e sugere que ela siga seu caminho. Ela insiste que ele não está tomando seu tempo e que não tem pressa. Ele, por outro lado, afirma que agora ele está com pressa. Quando ela pergunta para onde ele vai, ele responde que vai cuidar de sua vida. Ela pergunta se ele tem namorada e ele responde que não. Ele comenta que se tivesse uma namorada não estaria ali conversando com ela. Ela pergunta por que não pode ir com ele e ele responde que é porque ela tem um namorado. Ela menciona que seu namorado não se importa e que ela tem amigos. Nair pergunta se isso é verdade, mas acrescenta que não está procurando uma amiga. Ela pergunta o que ele está procurando e ele responde que quer algo mais. Ele diz que ela sabe do que ele está falando e que já está em outro estágio de vida. Ela sugere que eles podem conversar e ver no que isso vai dar. Ele questiona por que faria isso, considerando que ela tem um namorado. E em seguida diz que não quer atrapalhar os dois. Ela pergunta de onde ele é e ele revela que é de Houston, mas que agora mora na região. Ela acha isso interessante e ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele ver. E no carro ele comenta que dá a perceber que ela não é fiel. Pergunta se ele prefere ir a outro lugar, mas ele diz que por enquanto não. Ele quer saber primeiro se não está perdendo seu tempo. Ela diz que entende e ele pergunta quais são os planos dele para hoje. Ela pede para encostar no carro, mas ele recusa e ao insistir, ela revela que só iria sair com as amigas para um happy hour. Ele pergunta se ela vai com as amigas e se pode ser convidado. Ela responde que ele é bem-vindo. Ele então pergunta se ela pode dar a mão para ele e depois pergunta se ela pode dar uma volta. Ele diz que só queria observar melhor e ela lembra que já tinha dado uma volta para ele. Eles começam a conversar mais sobre o namorado dela. Ele pergunta se ela e o namorado dividem as contas. E quando ela diz que não, ele pergunta se o namorado paga tudo. Ela confirma que basicamente sim.
Ele então questiona o que ela faz, se cozinha ou limpa, e ela responde que não. Ele comenta que vê o problema nisso, mas ela nega e diz que não é mãe dele. Ele pergunta se então cozinhar é só um dever de mãe, e ela concorda. Ele diz que isso deveria ser um dever de qualquer mulher que quer casar. Ela responde que é apenas a namorada dele. Ele indaga por que então o namorado dela tem que pagar as contas dela. Ela explica que às vezes divide as contas, mas não é 50% para cada um. Ele pergunta se ela não vai cozinhar para o marido, e ela diz que não. Ele então pergunta se caso o marido trabalhe o dia todo, ela não faria comida, e ela responde que ele não morreria de fome, mas que não vai trabalhar como uma louca. Ele pergunta se isso para ela é trabalhar como uma louca, e ela retruca perguntando se ele está procurando uma mãe. Ele afirma que não tem nada a ver com mãe, mas que se um paga todas as contas, o outro pode cozinhar. Ele então muda de assunto e pergunta, já que ela tem um namorado, como ele se encaixaria na situação. Ela diz que não sabe, mas que podem ver o que acontece. Ele pergunta se vai ter que competir com o namorado dela, e ela diz que não é isso que está sugerindo. No entanto, ele insiste que parece ser uma competição. Ela comenta que talvez ele possa superar o namorado dela, e ele pergunta o que ganharia com isso. Ela responde que ganharia ela, mas ele diz que isso não é o suficiente. Ela pergunta se isso não é o suficiente e diz que a situação é louca. Ela pergunta o que ele está procurando, mas ele responde que já ouviu bastante e que não quer perder tempo. Ela pergunta se ele não quer, e ele diz que não foi o suficiente, desejando-lhe um bom dia. Ela pergunta se ele a está expulsando, e ele confirma. Ele então deseja uma ótima caminhada para ela, e ela comenta que ele é muito louco. Ele conclui dizendo para ela contar tudo ao namorado sobre o que aconteceu no carro. O vídeo começa com Nate abordando essa bela garota para fazer o teste da interesseira com seu Lamborghini. Ele aborda a garota perguntando como ela está. A mulher diz que ela está muito bem. O YouTube pergunta o nome dela e ela diz que seu nome é Eva. O rapaz diz que seu nome é Nate e tenta se apresentar para ela e fazer uma conexão, mas a garota diz que ela namora. O YouTube pergunta se pelo menos poderia pegar o número dela, mas a garota fala que não e que ele não faz o tipo dela. O YouTube então desiste de tentar conversar com ela e vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é assim que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, fica impressionada e vai logo querendo conversar com ele. Ela pergunta se aquele Lamborghini é mesmo dele. Ele diz que sim, que esse é um dos seus brinquedinhos. A garota elogia o carro de Nate e então pergunta se ela poderia dar uma volta com ele em seu carro. Mas logo o rapaz questiona, dizendo que ela tinha falado que ele não faz o tipo dela. Mas a mulher fala que ele não fazia o tipo dela antes e que estava a pé, e agora ele faz sim. Nate não fica muito surpreso com a resposta dela e continua conversando com a garota. O rapaz então pergunta para ela se o seu namorado não ficaria bravo dela estar saindo com outros caras, mas ela diz que seu namorado não precisa ficar sabendo. Ele fala que tudo bem e pergunta para a garota o que ela estava a fim de fazer. A mulher diz que eles poderiam sair por aí para comer alguma coisa e ir para ela lhe mostrar alguns lugares. O Nate aceita e fala para ela entrar no carro. E sem pensar duas vezes, a garota entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate. Após eles entrarem no carro, o rapaz pergunta o que ela estava indo fazer quando ele a abordou. E ela diz para ele que estava indo encontrar com seu namorado. Nate muda de assunto e pergunta com que a garota trabalha. E ela fala para ele que não trabalha, mas que está cursando medicina. O YouTube então pergunta aonde a mulher mora, e ela diz que mora ali perto, a uns 2 quarteirões. O YouTube entende tudo e pergunta há quanto tempo ela namora. A mulher fala para ele que iniciou seu namoro há 1 ano atrás. Nate então começa a contar sua história para ela e fala que sua namorada o abandonou quando suas condições não eram muito boas, e que agora que ele tem uma vida luxuosa, está procurando uma companheira. Mas ela demonstrou ser uma mulher muito interesseira. O
rapaz pede para ela para descer do carro porque não vai rolar mais nada entre eles. A mulher desce achando ruim e xingando o youtuber, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Damon abordando essa linda garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela e perguntando como ela está. A moça agradece o elogio e diz que ela está muito bem. O rapaz então tenta perguntar o nome dela, mas a moça fala que seu nome é Nicole. Damon então pergunta para onde a garota estava indo e ela diz que vai à festa com seus amigos. O rapaz pergunta se ele poderia ir junto com ela, mas ela diz que não, pois os seus amigos não iriam gostar do cheiro de frituras que ele está e fala para ele arrumar um emprego melhor. Damon, então sem sucesso ao tentar conversar com ela, vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando o YouTube abre a porta do seu carro, a garota volta puxando assunto com ele e ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Depois do YouTube confirmar que sim, a mulher surpresa pergunta como ele comprou aquele carro trabalhando no McDonald's. O rapaz então fala que ele não é um simples funcionário, e sim um dos donos do McDonald's. A garota muda de assunto e diz que a cor do carro do rapaz é sua cor preferida. Damon agradece e elogia a mulher, dizendo que ela é muito linda. A mulher agradece e já vai perguntando se poderia dar uma volta no seu glorioso carro. Mas o rapaz a questiona, perguntando se os seus amigos não iriam ficar bravos dela deixar eles esperando. Mas a mulher diz que não, que eles podem esperar um pouco. Damon então diz que ele é novo na cidade e não conhece muitos lugares. A mulher então se oferece e fala que eles poderiam sair juntos para ela lhe apresentar alguns lugares. Ele aceita então e fala para a mulher entrar no carro com ele. Damon, após ajudar a garota a entrar no carro, ele também entra. Em seguida, ele pergunta de onde a garota é. A mulher fala que mora umas 3 ruas acima daquela. E após isso, ela pergunta por que Damon usa o uniforme de funcionário normal, sendo que ele é um dos donos. O YouTube então fala que é porque ele gosta de ajudar seus funcionários e não apenas ficar dando ordens. A mulher então dá em cima do YouTube, falando que se ele cuida tão bem dos funcionários, ele também cuidaria muito bem dela. O rapaz muda de assunto e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E a garota diz que gosta de caras que possuem riquezas para sustentar ela e oferecer para ela uma vida boa. Mas Damon fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro. Então a garota fala para ele que ele terá que descer e abrir a porta para ela. O YouTube então faz o que a garota pediu e em seguida ela sai do carro resmungando, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com London que vai fazer o teste da interesseira com essa belíssima mulher com seu Corvette. Ele aborda a garota, pergunta como ela vai e se apresenta para ela. E ela responde que está tudo bem. Ele então pergunta para onde ela estava indo. E a mesma responde para ele que estava indo comer alguma coisa. O London então fala que achou ela muito linda e que ela chamou sua atenção. Ela fala que não está interessada e tem que ir embora. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. Porém, a mulher responde de forma rude que não está interessada e ele não tem a aparência que ela gosta em um homem. London então fala que ela pegou pesado e vai embora. Ele segue na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher escuta ele destravar o alarme do carro, na mesma hora ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. O London responde que sim e que é claro que o carro é dele. Ela pergunta então para onde ele está indo e ele responde para ela que ele está indo para sua casa que fica logo ali no centro da cidade. Em seguida, London pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que não tem nada para fazer, que só ia procurar um restaurante mesmo para poder comer. London fala também que está com fome e também vai almoçar agora.
A garota fala que eles podem almoçar juntos e que conhece um bom restaurante. Porém, o London questiona, dizendo que ela falou que ele não é bom para ela o suficiente. Ela pede desculpas e fala que ele pegou ela num dia ruim. London então fala que tudo bem e pergunta de onde ela é. E a mulher responde que ela é de Nova York. O youtuber então fala para ela que ele é da Nigéria. Logo em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette dele e fala que ela vai gostar muito do seu carro. A mulher fala que sim, porque deve ser muito luxuoso. Ela entra no carro e nem parece mais a mesma mulher de antes. Dentro do carro, ela pede desculpas pelo jeito que ela agiu com ele no início. Ela fala que só não gostou do jeito que ele a abordou. Ele fala que foi educado com ela e não falou nada demais. E ela fala que agora está tudo bem e que eles podem almoçar juntos. London então fala que ela faz o tipo de mulher que ele gosta e que está procurando uma mulher com a beleza dela, mas que ele tem que saber se ela vai ser uma pessoa genuína. A mulher fala que ela tem várias qualidades e que ele vai gostar muito dela. Mas nessa hora, o London fala que a única coisa que ele viu nela é que ela é bonita, mas é que é muito interesseira. E que não quer mais sair com ela, e pede para ela descer do carro porque beleza não é tudo, e que ela tem que pensar melhor antes de tratar mal as pessoas. Ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Kai abordando essa morena. Ele aborda a morena e pergunta como ela está, e também pergunta se pode conhecê-la bem rápido. Ela fala que está ocupada agora e está com pressa. Ele insiste e pergunta para onde ela vai, e ela fala que está indo encontrar com uma amiga. Ele então fala que é novo na cidade e gostaria de fazer novas amizades e pergunta se eles não podem ser amigos. Ela fala que não, porque não está procurando amizade. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não, porque ela tem namorado. Sendo assim, o YouTube toma um fora e vai na direção do seu Corvette, mas quando a mulher vê o Corvette de Kai, ela não resiste, dá meia volta e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O YouTuber fala que é claro que sim, que ele tem as chaves do carro e pergunta o que ela quer. Ela então fala que tem alguns minutos para conversar com ele, mas ele questiona dizendo que ela disse que tinha namorado e não queria conhecê-lo. Ela então fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo que eles estão conversando. Ela então pergunta se ele não vai descer para falar com ela. Ele responde que se ela quiser, ele pode pegar o número dela para ele ligar para ela depois. Ela fica pensativa e fala que queria conhecê-lo e pergunta por que ele está agindo assim. Ele fala que é porque ela disse que tinha namorado e não estava interessada. Mas ela fala para ele esquecer o que foi dito antes e para eles darem uma volta no carro e pergunta se ele não vai chamar ela para entrar no carro. Em seguida, ele desce do carro e pergunta se ela quer mesmo ir com ele. E ela fala que sim, que eles podem sair para beber. Ele então fala que vai levá-la para sua casa, que lá tem muita bebida. E ela topa e aceita o convite dele. Ela então entra no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele quando quis fazer amizade com ela. Ele então fala que foi só ela ver seu Corvette que ela veio atrás demonstrando interesse e pergunta se ela quer ficar com ele só por causa do carro. Ela fala que não, que o carro ajudou um pouco, mas que não é por causa disso. Ele fala que vai levá-la para casa dele então e vai tentar dar uma chance para ela. Mas logo em seguida, ele muda de ideia e fala que não sai com garimpeira de ouro e que ela é muito interesseira. Ela pergunta se ele está falando sério e ele fala que sim e pede para ela descer. Ela fala que eles poderiam se dar muito bem e que ele que está saindo perdendo.
Porém, ele fala que não balança com garimpeira e no fim ela acabou sendo rejeitada pelo YouTube. Onaí inicia a conversa elogiando a moça e em seguida pergunta seu nome. Após ela dizer que tem namorado, ele lamenta ouvir isso, mas observa que ela está sozinha. Novamente ela diz que tem namorado e ele questiona o motivo de sua rudeza. Apresenta-se como Nai. Ela repete que já disse ter namorado e reclama pela insistência. Ele aceita a situação, deseja um ótimo dia e comenta que veremos se ela é fiel. Ao ver Onaí se aproximar de seu carro, a moça muda totalmente de ideia. E é aí que a mágica acontece. Ele comenta como as coisas mudam rapidamente e quando ela se aproxima, pergunta o que há. Ela pede desculpas por ser rude e ele diz que respeita o fato de ela ter um namorado. Ela diz que gostou do carro dele e ele responde que também gosta muito, tanto que o comprou. Ela pergunta sobre o trabalho dele e ele questiona a importância disso, lembrando que ela tem namorado e perguntando por que ela voltou. Ela diz que o namorado dela não tem cuidado bem dela. Ela se desculpa novamente pelo início da conversa e ele insiste em saber o que ela quer. Ela pergunta se ele pode cuidar dela e ele responde que acabou de conhecê-la. Ela pergunta que ele estava tentando falar com ela antes. Ele diz que estava interessado antes de saber sobre o namorado dela. Ela diz para não se preocupar. Ele fica confuso e ela explica que agora está ali com ele. Ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela menciona o carro e que ele parece saber aproveitar a vida. Ele questiona se ter um carro legal significa que ele sabe curtir a vida e pergunta se ela pretende trair o namorado. Ela nega, dizendo que não estão juntos no momento. Ele investiga se é verdade ou apenas por causa do carro. Ela afirma que não estão juntos e que o elogio ao carro foi sincero. Ele agradece, mas diz que não confia na sinceridade dela, achando que ela voltou por causa do carro. Ela diz que o acha bonito. Ele comenta que na calçada ela não achou isso. Ele lembra que ela foi mal educada e mencionou o namorado. Ela admite que não estava com bom humor. Ele pergunta se o humor dela muda repentinamente e diz que isso é estranho. Ele não quer se envolver entre ela e o namorado, dizendo que vai embora. Ela tenta conhecê-lo melhor, mas ele não vê sinceridade nela. Ele pergunta o que o namorado dela pensaria e ela responde que não considera mais namorado. Ele diz que ela ainda está com o namorado e ela diz que quer estar com ele. Ela quer conhecê-lo melhor e ele pergunta se ela pode dar uma volta. Depois pergunta de onde ela é e ela responde que é de Houston. Ele diz que vai sair. Ele pergunta o nome dela e ela diz que é Maia. Ele pergunta o nome verdadeiro e ela confirma que é Maia. Ele pergunta há quanto tempo ela está com o namorado e ela responde que há cerca de 3 meses, mas que não se falam há alguns dias. Ele comenta que entendeu e elogia a tatuagem dela. Ela agradece e elogia a tatuagem e o cordão dele. Ele pergunta se ela pode dar mais uma volta. Depois ele convida para entrar no carro. E pergunta por que teria um relacionamento com ela. Ela diz que é uma pessoa legal, cozinha, limpa e tem um rosto bonito. Ele responde que isso não é suficiente e a chama de interesseira. Ela nega ser interesseira, mas ele insiste. Ele diz que ela está disposta a deixar o namorado só por causa de um carro. Ela acha que ele está sendo rude, mas ele nega. Ele diz que já ouviu o suficiente e pede para ela sair, desejando um ótimo dia e uma boa caminhada. Ela aceita e ele responde que está bem para ele também. Olana começa dizendo que não vai mentir e menciona que essa garota é exatamente o tipo dele. Ele pergunta como ela está, mas ela não responde. Ele se apresenta e após ela dizer oi, ele pergunta seu nome. Ela comenta que ele é muito evasivo e ele diz que veio de Nova York, perguntando novamente o nome dela. Ela revela que se chama Kai. Ele pergunta como está sendo o dia dela e ela responde que está bem. Ele pede um momento rápido para conversar, mas ela diz que está com pressa. Ele diz que não quer tomar muito tempo dela, mas que gostou do que viu e sentiu que deveria falar com ela. Ela agradece.
Ele sugere que eles deveriam se conhecer, mencionando que é novo em Houston. Ela pede desculpas e diz que realmente precisa ir. Ele lamenta, dizendo que gostaria de conhecê-la, mas ela insiste que precisa ir. Ao ver Olana se aproximar do carro, ainda à distância, ela começa a gritar por ele. E ele responde perguntando o que houve. Ela diz alguma coisa, mas ele não consegue ouvir. Ela repete que gostou do carro dele e ele agradece, perguntando novamente o que houve. Ela pergunta se eles não podem conversar, mas ele lembra que ela não quis antes. Ela diz que vai explicar o que aconteceu e ele pergunta para onde ela está indo. Ela responde que vai entrar no carro, mas ele diz que não autorizou isso, pedindo que ela chegue mais perto. Ele pergunta o que está acontecendo e por que ela voltou. Ela responde que precisam conversar. Ele pede para ela não mudar de assunto e explique o motivo do retorno. Ela diz que voltou para falar com ele. Ele questiona quem seriam eles e ela pergunta se ele está falando sério. Ele insiste para que ela seja direta, afirmando que não quer perder tempo. Ela pergunta se está desperdiçando o tempo dele e ele confirma, mencionando que ela não queria falar com ele no início. Ela admite que é verdade e ele questiona por que ela agora quer conversar. Ela responde que mudou de ideia e que quer conhecê-lo. Ele decide que isso não levará a nada e começa a se despedir. Ela pergunta se ele realmente vai embora e ele confirma. Ela pergunta o motivo dele estar agindo assim. Ele diz que eles não têm nada para conversar e ela insiste que podem falar sobre eles dois. Ele permite que ela fale e ela comenta que gosta da cor do carro dele. Ele pergunta por que ela agiu de forma rude no começo e ela responde que não gostou da maneira como ele se aproximou. Ele pergunta por que ela agora está interessada e ela diz que decidiu dar mais uma chance. Ele pergunta o que ela busca em um parceiro e ela diz que ele está sendo muito profundo. Ele tenta entender sua mudança de atitude. Ela pergunta se ele vai deixá-la entrar para conversar e ele pergunta sobre o que falarão, reiterando que não quer perder tempo. Em seguida ele pergunta se ela se desculpa pelo comportamento inicial. Ela confirma e diz que sente muito. Ele diz que ações falam mais do que palavras e que ela precisa mostrar sinceridade. Ela pergunta se pode entrar e ele permite, mas avisa para não fazer ele perder tempo. Ela pergunta se ele a deixaria no calor e ele diz que ela já deveria estar acostumado com o clima de Houston. Ela questiona o comportamento dele e ele diz que está apenas retribuindo o tratamento inicial dela. Ela pede desculpas pelo começo. Ele menciona que não quer perder tempo com tolices. Ela pergunta por que ele a deixou entrar e ele responde que pensou que ela mostraria arrependimento. Ela diz que não entende, mas já pediu desculpas e afirma que ele é o tipo dela. Ele pergunta por que ela pensa isso. Ela responde que ele parece ter um bom emprego, um carro legal e que ela gostou dele. Ele a acusa de ser interesseira, apontando que ela só voltou depois de ver o carro. Ela pergunta se ele realmente acha isso e ele confirma. Ele mostra uma câmera dizendo que tudo foi gravado e pede para ela sair. No início do vídeo, Nair diz surpreso: "Caramba, o que é isso?" E elogia comentando que ela ficou linda de vermelho. Ele se aproxima, começa fazendo um elogio e pergunta o nome dela, dizendo que ela é incrível. Ela diz que se chama Aya e ele responde que é um prazer conhecê-la, perguntando de onde ela é. Quando ela diz que é dali mesmo, ele deduz que ela é de Houston, enquanto ele é de Ohio, e novo na área, explorando a vizinhança. Ele sugere que poderia ser amigos, mas ela hesita, dizendo que não sabe. Ele pergunta por que ela não sabe. Ela explica que não pode ter muitos amigos, pois é comprometida. Ele observa que ela não usa anel, e mesmo depois de ela mostrar o anel, ele tenta insistir, mas logo se despede, comentando que não gosta de forçar a barra quando a garota diz que tem namorado. Quando ela vê Onair entrar no carro, a coisa muda totalmente de figura. E é aí, meu amigo, que a mágica acontece. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma, questionando por que não teria dito isso antes. Ela sugere que ele poderia ter mencionado o carro, mas ele não vê necessidade. Ela comenta que ele não falou que tinha um carrão tão legal e pergunta o que ele quer dizer com isso. Ela pergunta por que ele está agindo dessa forma estranha. Ele responde que está apenas fazendo uma pergunta simples sobre se deveria ter ou não
mencionado Corvette. Ela pergunta se pode entrar para continuar conversando, mas ele diz que não deixa estranhos entrarem em seu carro, dizendo que eles ainda não se conhecem. Ela insiste que quer terminar a conversa, mas ele diz que ela já disse que tem namorado e não quer problemas. Ela tenta argumentar que quer apenas conversar, mas ele reitera que não quer confusão com o namorado dela. Ele pergunta se ela não é fiel e ela responde que o relacionamento não impede a conversa. Ele relembra que no início ela usou isso como desculpa, mas agora quer conversar mais. Ela pede novamente para entrar no carro, mas ele pergunta sobre o que querem conversar. Ela responde que sobre eles dois, e ele fica confuso, perguntando onde quer chegar com isso. Ela menciona que está muito quente ali fora e decide entrar, mas ele insiste que não pode deixá-la entrar. Ela pede por favor e ele pergunta se ela vai implorar, lembrando que ela tem namorado. Ele pergunta se é certo ela pedir para entrar no carro dele e ela não vê problema nisso, pedindo para entrar. Ele pergunta por que deveria deixar ela entrar e ela responde que quer conhecê-lo melhor e mostrar algo. Ele pergunta o que ela quer mostrar, mas ela diz que ele só saberá se deixá-la entrar. Ele decide sair do carro e diz que isso é loucura, querendo ver o que vai acontecer. Ela reclama do calor, mas ele diz que isso não é problema dele e pergunta seu nome novamente. Ela repete que é Raya e pergunta o nome dele, que responde ser Naya. Ele diz que é um prazer conhecê-la, mas não aperta a mão dela por causa dos germes. Ele pergunta o que ela quer mostrar, sugerindo que pode ser fora do carro. Ela diz que há muitas coisas sobre ela que quer mostrar, mas está muito quente aqui fora. Ele sugere que ela deveria mostrar tudo isso para o namorado. E ela pergunta o que ele tem a ver com isso. Ele reforça que ela tem um namorado e ela quer manter tudo discreto. Ele pede a mão dela e depois de um passeio elogia sua aparência. Ela menciona estar cansada por vir da academia. Ele nota que ela está em forma. Ele pergunta se ela vai fazer um show para ele. E ela sugere que talvez, se ele deixar ela entrar no carro. Ela comenta sobre uma tatuagem nas costas que ainda está em processo de conclusão. Ele gosta da tatuagem e pergunta há quanto tempo foi feita. Ela diz que há alguns dias e que doeu, especialmente nas costas, levando cerca de 2 horas para completar. Após algum tempo conversando, ele finalmente a convida para entrar, mas diz que não quer perder tempo. Ela tenta abrir a porta, mas não consegue. Ele instrui a puxar mais forte. Ela continua tentando, mas a porta não abre. E ele pergunta se ela sabe o motivo. Quando ela pergunta por quê, ele revela que a porta está trancada porque ela é interesseira. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele decide ir embora, deixando ela ali. Esse vídeo começa com Landa comentando que a garota parece ser europeia. Ele pergunta como ela está e diz que ela é linda. Ele quer saber o nome dela, mas quando ela diz que tem namorado, ele se despede, murmurando que não vai perder seu tempo e vai para o carro. Ao ver Landa ir para o carro, a moça muda de ideia. Ele então comenta que ela disse que tem namorado e quer saber por que ela está voltando. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa e ela tenta falar algo que não entende. Ele diz que não está conseguindo ouvir e pede para ela ir para o outro lado. A garota pergunta como ele está e se está tudo bem. Landa responde que está tudo bem e pergunta sobre ela. Ela diz que está bem, mas não conseguiu ouvir o nome dele. Ele explica que tentou dizer, mas ela mencionou que tem namorado. Ela confirma que tem namorado, mas diz que é sempre bom fazer novas conexões. Landa diz que não pareceu que ela queria fazer novas conexões, mas ela justifica que estava com a mente ocupada. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele comenta que é interessante, mas agora ele também está com a mente ocupada. Ao perguntar por que ela está ali, ela diz que está indo almoçar com seu namorado, mas ele quer saber por que ela está na frente dele. Ela responde que ele tentou falar com ela e ele admite, mas ressalta que ficou claro que ela não estava interessada. Ela então diz que voltou porque é sempre bom conhecer novas pessoas. Landa diz que não é assim que as coisas funcionam e que ela não vai agir conforme o tempo dela. Ela pergunta qual é o problema e ele explica que tentou falar com ela no início, mas ela não quis. Ela justifica que tinha muitas coisas
coisas na cabeça. Ele pergunta se ela é hispânica, mas ela ri e responde que é ucraniana. Ele pergunta quantas línguas ela fala e ela responde que fala ucraniano e russo. Ele pergunta como se diz, como você está em russo. Ela responde e ele comenta que é legal, perguntando quantas línguas ela fala no total. Ela diz que fala 3. Ele elogia isso e ela menciona que gostaria de aprender espanhol. Ele pergunta se ela já sabe espanhol e ele responde que não, mas quer aprender. Ele pergunta sobre o que ela quer conversar e ela fala algo que ele acha interessante, mas decide sair. Ele diz que está confuso e pede para ela tomar cuidado. Ela pergunta por quê e ele responde que tentou falar com ela, mas ela não quis dedicar seu tempo para isso. Landa resume que ela basicamente disse que tem namorado. Ela explica que tinha muitas coisas na cabeça e que ia encontrar seu namorado. Ele pergunta se isso é verdade e o que a impede de encontrar seu namorado agora. Ela responde que acha que ele pode ser alguém interessante para conhecer. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela tem alguma pergunta que ainda não fez. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York. Ela pergunta se ele mora em Miami agora e ele confirma, dizendo que morava em Houston antes. Ela pergunta se ele gosta de Houston e ele diz que sim, perguntando se ela já esteve lá. Ela responde que nunca esteve em Houston, mas ouviu coisas boas sobre a cidade. Ele comenta que é um lugar legal, mas prefere Miami para imóveis. Ela concorda, dizendo que há muitos imóveis bonitos e que o clima é incrível. Ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela responde que talvez seja melhor. Ele permite que ela entre, mas pede que ela mesma abra a porta, pois está muito quente. Já dentro do carro, Landon declara que não abrirá a porta para uma interesseira. Ele pergunta como ela está e ela responde que está bem, mas que está muito quente lá fora. Ele diz que por isso achou melhor conversarem dentro do carro. Ela concorda e pergunta se ele mudou para Miami por causa dos imóveis. Ele confirma, acrescentando que gosta do clima e das várias coisas que Miami oferece, incluindo mulheres lindas. Ela concorda. Ela pergunta qual tipo de mulher ele prefere e ele responde que gosta de mulheres bonitas. Ela comenta que isso é fácil. Ele acrescenta que gosta de alguém que corra atrás de seus objetivos e que seja honesta, fiel e leal. Ela concorda que isso também é importante e diz que deseja alguém que a apoie. Ela pergunta como ele geralmente trata as mulheres e ele responde que é um cavalheiro. Ela pergunta como ele sabe disso e ele responde que é gentil, explicando que não abriu a porta para ela porque primeiro gosta de saber com quem está lidando e que não abre a porta para qualquer pessoa. Ela diz que está perguntando exatamente por isso e ele comenta que se ela fosse sua mulher, certamente abriria a porta. Ela pergunta como ele faz uma mulher se sentir especial, mencionando que adora roupas lindas e fazer compras. Ele pergunta por que ela está dizendo isso e ela responde que se ele realmente for um cavalheiro, deve demonstrar através de suas ações. Ele pergunta se ela espera que ele faça isso e ela diz que talvez sim, se ele quiser parecer um cavalheiro. Ele contudo diz que não vai levá-la para fazer compras e embora tenha dito que é um cavalheiro, ela não é sua mulher. Ela responde que estão se conhecendo e ele pergunta se ela acha que ele vai levá-la para fazer compras. Ela diz que gosta muito de fazer compras e ele a acusa de ser interesseira, afirmando que ela nem queria falar com ele antes de ver o carro dele. Em seguida, ele diz que é melhor ela sair do carro, pois ele não gosta de interesseiras.